seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Arte com Euroroma. Eu me chamo Fer Campelo, sou professora de macramê na Euroroma e nesta videoaula eu vou te ensinar a fazer essa linda árvore da vida de macramê. Essa é uma peça de macramê maravilhosa para você decorar a sua casa, presentear alguém especial ou ainda para vender. Para fazer essa peça, você vai precisar de um bastidor de madeira de 25 centímetros de diâmetro. Esse bastidor é o mesmo utilizado para bordar, então é só você comprar o parzinho do bastidor e soltar um de dentro do outro, tá? Nós vamos utilizar apenas um dos aros. Você também vai precisar do barbante espesso maxi 32 fios. Aqui eu vou utilizar a cor verde militar, que é esse tom maravilhoso, fica um verde muito bonito, lembra muito a natureza. E você também vai precisar da Ecojuta. Esse fio aqui, ele é maravilhoso e traz toda a referência do natural para sua árvore da vida. Por fim, você vai precisar apenas de uma tesoura e das suas mãos. Antes de iniciarmos o passo a passo, já corta o material necessário. Você vai precisar de 10 pedaços do espesso maxi, cada pedaço medindo 2 metros de comprimento. Você também vai precisar de um pedaço da Ecojuta medindo 4 metros. E esse pedaço será utilizado para fazer o tronco da sua árvore. Olha como fica lindo! Aqui eu utilizei a Ecojuta marrom, mas você pode utilizar a que você preferir. Então já corta todo o material e vamos para o passo a passo da sua árvore da vida. Depois de cortar todos os fios, eu prendi o meu bastidor na minha arara de roupas. E eu prendi ele na minha arara utilizando 2 pedaços de retalho do espesso. São retalhos que sobraram de um outro projeto, então eu utilizo eles para prender o meu bastidor aqui. E eu recomendo que você prenda ele em 2 pontos, porque se você prender só em um, ele pode ficar girando. Então você prende ele em 2 pontos e ele fica bem fixo. E agora nós vamos começar a prender os fios, que serão a copa da nossa árvore. Para prender os fios, eu vou utilizar o nó de montagem, que é o nó mais utilizado para prender os fios na peça. Então eu junto pontinha com pontinha do meu fio, até encontrar o meio, que forma essa alcinha, passo a alcinha de frente para trás e passo as perninhas por dentro dela, tá vendo? Depois é só ajustar o nó e deixar o fio bem preso. E agora é só repetir o mesmo processo com todos os fios, sempre juntando pontinha com pontinha, encontrando o meio, passando a alça de frente para trás e puxando as perninhas por dentro dessa alça. Então você pode prender todos os seus fios, deixando um intervalo entre um e o outro de aproximadamente 2 dedos de distância. A gente vai colocar todos eles no bastidor e depois a gente ajusta a posição de cada um deles. Então aqui eu já coloquei todos os meus fios no bastidor e agora eu vou só conferir o posicionamento deles. Se eu quero ajustar, se eu quero colocar um mais próximo do outro, é só conferir se estão todos no lugar. Agora, com todos os fios já posicionados, nós vamos começar a fazer a trama da copa da nossa árvore. Nós vamos trabalhar com grupos de 2 fios, tá? Para fazer o nó duplo. Então eu vou contar 1 grupo, 2 grupos e vou começar pelo terceiro grupo, que é esse do meio. E aqui nós vamos fazer o nosso primeiro nó duplo. Então eu pego os 4 fios, deixo os 2 do centro e com a minha mão direita eu busco o fio da mão esquerda. Ele passa lá atrás e sai nessa alcinha. Então eu posiciono ele com uma distância de aproximadamente 1 dedo entre o bastidor e o início do meu nó e completo o meu nó duplo puxando o fio da mão direita, passando o esquerdo por cima desse que eu dobrei, o esquerdo vai lá atrás e sai nesse buraquinho da direita e é só apertar o nó. Agora nós vamos fazer a mesma coisa com todos os outros fios e nós vamos tentar manter a mesma distância de 1 dedinho, tá? Então sempre eu pego os 4 fios e faço um nó duplo, começando com o fio do lado esquerdo, marco a posição de 1 dedo e completo o meu nó duplo com o fio da mão direita. Então, não tem segredo, é só repetir o mesmo processo com todos os outros fios. Aqui eu já fiz o meu primeiro nó duplo em todos os fios e agora nós vamos fazer o nó duplo alternado. Então, para isso, eu vou pegar 2 fios que saem de um nó,
com 2 fios que saem do nó do lado e faço mais um nó duplo aqui embaixo, mantendo novamente uma distância de aproximadamente 1 dedo. Esse padrão de nó duplo alternado é muito utilizado no macramê e serve para unir os grupos de fios. Mais uma vez, nós vamos repetir o mesmo processo com todos os fios da nossa árvore. Então, eu sempre pego 2 fios que saem de cada um dos nós e junto esses 4 fios, utilizando um nó duplo, como nós fizemos aqui do lado, tá? E sempre tentando manter a mesma distância de 1 centímetro entre o nó de cima e o de baixo. Esses fiozinhos da lateral são um pouquinho mais difíceis porque você vai ficar numa posição um pouco deitada, mas é só ter paciência e ir ajustando que você consegue completar o nó duplo. E olha só como a copa já vai ganhando um desenho de árvore. É só completar o mesmo processo com esses outros fios. Agora, nós vamos fazer os últimos nós duplos da nossa copa, começando por esses 4 fios aqui do centro, tá? Então, nós vamos unir esses 2 nozinhos de cima com mais um nó duplo. E se você quiser, você pode deixar uma distância menor que 1 dedo aqui, tá? Para ficar um nozinho mais próximo ao outro. Então, a gente completa esse nó duplo e vamos para o grupo do lado esquerdo. Aqui eu pego os 4 fios, faço mais um nozinho duplo. E ó, vou ajustando para tentar deixar ele retinho, tá? Dá um pouquinho de trabalho, mas dá certo. E aí eu vou fazer com o grupo do lado direito. Então, olha só, pego mais 4 fiozinhos e faço mais um nó duplo aqui desse lado. E nós não vamos utilizar aqueles outros fios que estão pendurados nas extremidades. Esses aqui nós vamos juntar para fazer o tronco da árvore. E para fazer o tronco da nossa árvore, nós vamos agrupar todos esses fios e vamos envolvê-lo com o ecojuta, fazendo uma espiral que vai dar um acabamento de tronco, vai ficar lindo. Antes de iniciarmos o tronco da árvore, se você quiser, você pode dar uma reposicionada nos fios, de repente puxá-los mais para baixo para deixar uma copa mais aberta, fica a seu critério, tá? Para fazer a parte do tronco da árvore, nós vamos pegar o fio de ecojuta que nós já cortamos e mede 4 metros, vamos juntar pontinha com pontinha até encontrar o meio e vamos passar o meio do fio lá por trás de tudo. Então, eu passo o fio de ecojuta lá por trás de tudo, seguro uma ponta em cada mão e eu vou fazer o início do nó duplo. Eu vou puxar com a mão direita o fio que está na mão esquerda, meu indicador da mão esquerda segura o fio para formar um espacinho e este fio vai lá atrás, passa por dentro desse espaço que eu segurei com o meu indicador e eu completo o meu primeiro nó da sequência de nó espiral que nós vamos utilizar no tronco. E aí é só apertar e com delicadeza e paciência levar esse nozinho um pouco mais para cima. Depois que eu faço esse meu primeiro nó, fica mais fácil dar continuidade. Então eu vou fazer a sequência de nós espirais. Lembrando que para o nó espiral ou nó DNA, eu sempre vou puxar o fio da mão esquerda. No nó duplo, nós puxamos o da esquerda e depois o da direita. E para fazer o nó DNA ou nó espiral, nós vamos sempre puxar o fio da mão esquerda. Então, é só você repetir esse processo. Nós vamos fazer uma sequência de nós espirais. Eu não vou te passar uma quantidade exata de nós que você tem que fazer nessa sequência, porque vai depender do tamanho do tronco que você quer. Então, uma referência que eu vou utilizar é deixar aproximadamente 2 dedinhos aqui embaixo, tá? Então, eu coloco a minha mão na frente do tronco e vejo se tem aproximadamente 2 dedinhos de distância, de folga, entre o bastidor lá embaixo e o final do meu tronco, tá? Então, este é o meu limite. Eu não devo fazer até encostar no bastidor. Eu vou sempre comparando para deixar 2 dedinhos de distância entre o final do meu tronco até o bastidor. E olha só que interessante, conforme você vai fazendo uma sequência do nó espiral, obviamente ele vai torcendo, né? E esse é o padrão DNA. Só que vai chegar um momento em que os 2 fios vão estar um na frente e um lá atrás. E vai ficar confuso para você saber qual é o fio da mão esquerda, qual é o fio da mão direita. Então, para evitar que você erre,
a ordem dos fios, eu indico que você ajude a sua peça. Então, você vai pegar o tronco que já está torcendo lá para a direita e dar uma forçadinha, ajuda ele a girar no sentido dele para organizar os fios. E automaticamente você vai perceber que quando você soltar, vai ficar mais fácil de identificar qual é o fio da mão esquerda e qual é o fio da mão direita, tá vendo? É só colocar as mãos do lado e dar continuidade ao seu trabalho. Então, sempre que isso acontecer, você força um pouquinho e encontra qual o fio da mão esquerda e dá continuidade ao seu trabalho. Então, aqui eu vou fazer uma sequência, sempre observando aquele meu limite, que eu não devo trançar até encostar no bastidor. Então, eu vou fazer mais alguns nozinhos e volto para mostrar como ficou. Prontinho, aqui eu já terminei de fazer a trama do meu tronco, olha só. Ficaram 2 dedinhos de distância e agora nós vamos prender todos esses fios aqui embaixo do bastidor. E para prender os fios aqui no bastidor, nós precisamos dividir essa quantidade de fios ao meio, tá? Então, eu começo contando com o fio de ecojuta. Eu vou dividir essa quantidade de fios ao meio, para ter a mesma quantidade em cada mão. Eu começo contando com o fio de ecojuta. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11. Agora que eu já tenho a mesma quantidade de fios em cada uma das mãos, eu vou separar um desses grupinhos, que eu não vou trabalhar com ele agora, e nós vamos começar a prender os fios com esses fios aqui que estão para baixo, tá? Nós vamos prendê-los aqui no bastidor. Eu vou começar com o fio que está mais próximo aqui ao centro, então eu separo ele e reservo os demais para não me confundir, para não me atrapalhar. E eu vou passar esse fiozinho por trás do meu bastidor. Eu vou usar o bastidor como se fosse o fio guia para fazer um festonê em cima do bastidor, tá? Então, é como se o meu bastidor fosse um fio guia e este fiozinho verde vai lá atrás para que eu faça um nó de festonê por cima do bastidor. Eu fiz um aqui agora só para vocês verem como ele vai ficar depois de pronto, tá? Fica igualzinho um nó de festonê. Então, vamos lá para o passo a passo de como fazer ele assim. Você vai pegar o próximo fio, né? O primeiro fio, no caso. E aí, você vai passar esse fio lá por trás do seu bastidor. Vou levantar aqui só para vocês verem melhor. Então, meu fio tá lá atrás. Eu vou fazer uma volta por cima do bastidor. Olha só, passei para um lado. E agora, a segunda volta, eu passo do outro lado e a perninha vai entrar por essa alça. Nós vamos fazer primeiro com todos os fios do lado direito e depois com os fios do lado esquerdo, tá? Então, vamos preencher dos dois lados. Aí, eu vou pegar, então, o fio, passo ele lá atrás, aí ele dá uma volta aqui pela frente, para um dos lados. E a segunda volta para o outro lado. E eu mantenho essa alcinha aqui, ó, para eu passar a perninha por dentro dessa alça e aí sim apertar o meu nó festonê. Viu que simples? Então, a gente vai fazer isso até o final do lado direito. Você vai fazer com todos os fios, tá? Inclusive o fio de ecojuta. Então, eu fiz com todos os meus barbantes Peço Maxi e agora eu vou fazer a mesma coisa com o meu fio de ecojuta aqui na pontinha para finalizar essa lateral da minha árvore. Aperto bem o meu nozinho com a ecojuta e agora nós vamos repetir o mesmo processo com todos os fios aqui do lado esquerdo. Então, eu começo com o fio que está mais próximo ao centro, né, embaixo do meu tronco, passo ele lá atrás e faço uma primeira volta aqui por cima do bastidor. Para um lado, aperto essa voltinha. E a segunda volta eu faço para o outro lado, deixando essa alça no meio, passo a perninha aqui por dentro e ajusto. Pronto, gente, é só repetir isso com todos os fios restantes, inclusive com o fio de ecojuta, tá? Só repetir isso até o final. Agora, com todos os fios presos, falta só fazer o corte final da peça. Eu vou fazer um corte reto, mas se você quiser, você pode fazer diagonal, formando um triângulo aqui nas suas franjas, fica a seu critério. Você só precisa decidir a altura final. No caso da minha árvore, ela ficou com aproximadamente 60 centímetros de altura, tá? Lá de cima até o final da franja, de ponta a ponta.
Então, eu fiz um corte reto aqui na minha franja. Sobraram esses retalhos aqui que eu consigo reaproveitar para fazer brinco, tassel ou detalhes em outros painéis. Inclusive, eu vou aproveitar esse retalho aqui da Ecojuta para fazer a alça da minha árvore da vida. Ela vai ficar bem aqui. Para fazer a alça é muito simples. Eu vou pegar uma pontinha desse meu retalho, que mede aproximadamente 15 centímetros, e vou passar essa pontinha lá atrás e vou dar mais uma volta por cima do meu bastidor, ó. Então, eu dei 2 voltas aqui por cima e eu vou fazer um nozinho simples desses de cadarço. Nozinho simples mesmo, ó. Fiz um e agora eu completo com mais um para arrematar. E agora, eu vou escolher a altura da minha alça, né, para colocar o prego. Determino aqui a altura e faço mais um nozinho simples utilizando as 2 pontas do meu fio, tá? Então, eu marco aqui a posição e faço esse nozinho simples. Gente, é muito fácil. Aperto aqui o meu nó e agora é só cortar esse excesso de fio. E aí, depois de cortar esse excesso, se você quiser, você pode colocar uma gotinha de cola bem aqui. Pode ser cola instantânea, de silicone, cola universal, a cola que você quiser. E aí, você empurra esse acabamento lá para trás para ficar escondido e está pronta a sua árvore da vida, já com alça. É só retirar tudo aqui da arara de roupas e decorar a sua casa. Me conta aqui nos comentários se você gostou de fazer essa peça.